Fala, manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o João Neri. E aqui é o Clever Neri. Estamos começando, nesse momento, mais um episódio do ManoCast. Vamos nessa! Então, mano, pra você que não me conhece, eu me chamo João Neri e pra você que ainda não ouviu os episódios anteriores do ManoCast, vai lá, basta estar digitando ManoCast que você pode estar encontrando o nosso site, você também pode estar encontrando o nosso podcast nas principais plataformas, no Spotify, Deezer, Google Podcast e tá aproveitando todo o conteúdo do ManoCast. E assim também, só reforçando, me sigam lá nas redes sociais que eu posto conteúdos diariamente, onde lá basta digitar @JoãoNeriJ que você vai estar me encontrando. Fala, manos e manas, aqui é o Clever Neri e me siga nas redes sociais @Clever Neri. E mano, no episódio de hoje, eu com o Clever, a gente vai bater um papo super legal falando sobre a procrastinação versus o empreendedorismo. É isso mesmo, galera. A gente estava buscando alguns temas específicos para trabalhar aqui com vocês e nós achamos muito interessante por ser algo que é da nossa convivência, do nosso dia a dia, a questão da procrastinação. Mas o que vem ser a procrastinação, João? Clever, é o seguinte, por tudo que eu já estudei e principalmente pelo que eu já experimentei, procrastinação nada mais é do que o ato de você estar deixando para depois, deixando para fazer algo que não é importante para você nesse momento, deixando para fazer depois. Onde nesse ato de procrastinar, você simplesmente acaba dando prioridade para coisas que são mais urgentes. Mas assim, o que define para uma pessoa o que é mais urgente ou não? É simplesmente o fato de algo que é mais urgente é uma coisa que, se ela não fizer naquele momento, vai lhe causar um grande prejuízo. E aí, Clever, me diz aí o que tu acha, pra ti, na tua opinião, que é a procrastinação? É isso mesmo, João. Procrastinação, ela vem ser esse ato de deixar para depois o que a gente pode fazer hoje, como diz aquele velho ditado. A procrastinação, ela tá no nosso dia a dia, no nosso convívio, e a gente não enxerga, porque geralmente é uma guerra individual, né, que todo indivíduo passa a ter, dependendo do assunto ou do que ela tem para fazer no dia a dia, né? Só que poucos assumem, poucos têm essa atitude de assumir que realmente procrastina, que faz esse ato de deixar para depois e empurrar com a barriga, a gente pode dizer assim, gerando aquele acúmulo de tarefas e quando você já não tem mais tempo, acaba tendo que forçar a barra, trabalhando mais ainda, se sentindo até um pouco mais sobrecarregado. E nós separamos aqui alguns tópicos que representam bem essa procrastinação e principalmente para quem é empreendedor, né? Que sente essa dificuldade. E se você se identifica, comente aí com a gente e venha dizer para nós o que realmente está incomodando nesse ato de procrastinação. E, mano, o primeiro tópico que nós vamos colocar é o excesso de iniciativas. O excesso de iniciativas é justamente aquele momento que você está fazendo um certo tipo de trabalho, né? Buscando alguma coisa do seu dia a dia que está no seu planejamento, e começa a surgir outras demandas de acordo com o teu dia a dia. Isso sempre acontece, algo que vem surgindo e você deixa o que está programado para depois e vai dando prioridade para o que vai surgindo. E aí você vai deixando de lado aquele primeiro ponto, aquilo que você tinha programado. Então você deixa de lado para fazer aquilo que tinha que ser feito e começa a fazer as coisas que vão aparecendo. Então, o excesso de iniciativa é um dos grandes males da procrastinação. Você concorda, João? Clever, exatamente. E assim, eu quero trazer mais, realmente, uma experiência que normalmente acabava acontecendo comigo no meu emprego anterior. O que acontecia? Normalmente eu tinha uma rotina, tinha algumas coisas para fazer durante o dia, porém, quase que todo santo dia aparecia várias e várias outras coisas para eu estar fazendo.
o que acontecia? Eu iniciava o dia fazendo alguma coisa que era super urgente, começava a fazer aquela coisa que era super urgente, porém, como aparecia outra coisa que era mais urgente ainda, eu acabava deixando aquela primeira atividade de lado. E com isso eu ia procrastinando ela, porque ela deixava de ser a minha prioridade no momento e outra coisa vinha a ser a prioridade. E em um resumo, no final do dia, acabava que apareciam cerca de 5 coisas para mim fazer e normalmente eu não conseguia concluir todas as 5. Conseguia concluir às vezes 2, 3, mas sempre ficava alguma coisa pendente. Perfeito, mano. Um dos outros tópicos que é muito interessante é chamado de excesso de distrações. É justamente quando você está naquele momento de trabalho e o telefone, que é um dos grandes males, toca ou vibra e você toma ele para suas mãos e começa a navegar. Aí você acaba entrando nas redes sociais e começa a se perder com o tempo e isso vai te deixando para depois, vai deixando as coisas importantes para depois. E quando você vê, a distração roubou maior parte do seu tempo, e eu também já passei por isso, de estar numa atividade de muita concentração e parar um momento devido ter sentido a vibração do celular e acabar navegando nas redes sociais por uma coisa que não era importante, João. Então, assim, buscar sempre ter esse cuidado no excesso de distrações. E aí, mano, é justamente isso, concordo plenamente. E trazendo, inclusive, alguns estudos que eles afirmam que cerca de 60% do horário de trabalho, do horário expediente de uma empresa, ela é ocupada simplesmente por distrações. Mano, imagina o seguinte... imagina que tu tem 10 horas para trabalhar durante um dia, sendo que dentro dessas 10 horas, cerca de 6 horas, a pessoa passa se distraindo. Ou seja, passa mexendo no celular, passa olhando para o lado, passa conversando com as pessoas. E assim, mano, por que essa questão da distração é tão preocupante, é tão impactante no rendimento nas empresas? Porque imagina aqui comigo, uma pessoa, às vezes, dependendo do trabalho que ela desenvolve, um exemplo, uma pessoa que trabalha em um setor de licitação de uma empresa, ela precisa estar lendo leis, lendo publicações, lendo várias coisas. Assim, para ela poder entender o documento inteiro, ela tem que ler ele todinho, pegar um contexto para poder interpretar. Se ela estiver no meio da leitura e for interrompida, seja por um celular que começou a tocar ou alguém que chamou ela, todo aquele raciocínio lógico que ela estava desenvolvendo durante algum tempo, lendo aquilo, ela vai acabar perdendo. E aí, quando ela for voltar para o trabalho, ela vai ter que ler tudo novamente, tentar pegar novamente o raciocínio para só então prosseguir do ponto em que ela parou. E aí isso, mano, acaba atrapalhando e muito o rendimento, seja do colaborador mais lá embaixo, seja do presidente da empresa. Esse é um dos grandes males que atrapalha e muito o rendimento das empresas. E, mano, segundo alguns estudos, esse tempo de concentração, ele leva de 7 a 12 minutos para iniciar de volta aquela concentração do fio da meada que você pegou. Então, é muito importante a gente tentar fazer algo realmente focado, sem ter essa interrupção. Então, fica aí a dica para você. E a dica bastante prática, mano, você que trabalha em uma atividade, uma função que é necessário grande concentração, é primeiramente você sentar na sua estação de trabalho, você sentar no local em que você vai trabalhar e, de preferência, mano, tentar colocar o seu celular no silencioso. Quando eu digo silencioso, não é para vibrar, não. Porque muitas das vezes o celular fica em cima da mesa e ele vibra e você sente, então para tudo e vai olhar no celular. Mas não, é realmente colocar ele no silencioso, para não tocar, não fazer nenhum barulho, não acender nenhuma luz. Para você procurar se concentrar, nem que seja por meia hora de tempo, 1 hora de tempo somente naquela atividade. E aí depois dessa meia hora ou 1 hora de tempo, dá uma olhada no celular, vê se aconteceu alguma coisa, se tem alguma chamada ou alguma mensagem importante. E aí então depois volta novamente para a sua atividade. E outro ponto importante que nós achamos interessante trazer para vocês, porque serve para a gente também como
empreendedor, a gente também está sujeito a essas gafes que a gente comete através da procrastinação, que é um momento que acontece no teu dia a dia que te pega às vezes despercebido. A escassez de sono e de tempo. A escassez de sono, ela é um dos males que a gente enxerga como principal fator para muitas coisas na vida do ser humano. Como empreendedor, como pessoa, como estudante, isso serve para vários níveis e foi importante trazer isso aqui. A escassez do sono seria aquelas noites mal dormidas, onde a gente acaba acumulando o excesso de atividades e a gente acaba deixando para o final do dia e tenta resolvê-las da melhor forma possível ou de qualquer jeito, e que a gente acaba indo dormir muito tarde, sendo que as tarefas do dia seguinte começam muito cedo. Então, os poucos horas de sono acabam atrapalhando a tua produtividade do dia seguinte e, com isso, fazendo com que você acabe procrastinando através do cansaço, através da falta de concentração devido ao cansaço, e isso te levando a poucas horas de sono. Com relação ao tempo, ele segue a mesma linha. Com muitas tarefas no dia a dia, a gente sempre acha que o tempo é curto, que a gente não tem tempo para certas coisas, e na verdade, por falta de planejamento do tempo, a gente acaba com excesso de acúmulo de funções e o tempo começa a ficar curto e a gente começa a procrastinar devido a muitas coisas ao mesmo tempo sendo feitas e que demandam um excesso de atividades acumuladas sendo resolvidas de uma vez só. E aí, mano, o que normalmente a gente acaba vendo. Todo mundo tem a mesma quantidade de horas durante o dia. Porém, o que acontece? Normalmente as pessoas chegam no seu trabalho, chegam na sua função, elas, a partir do momento que elas chegam, elas ainda vão, muitas das vezes, tomar café na empresa, bater um papo com seu colega de trabalho, ver o que foi que aconteceu com o cachorro da vizinha, com o pato, com o papagaio, conversar com todo mundo, e só aí ela começa a atividade dela, só aí ela começa a desempenhar a função dela. Só nesse curto espaço de tempo, ela já perdeu no mínimo 1 hora de tempo. E aí então ela começa a fazer sua atividade dela. Durante o dia ela tem uma certa quantidade de coisas para fazer. Porém, normalmente no começo do dia, principalmente na manhã, pelo fato dela ainda ter algum tempo para fazer todas as atividades dela, ela acaba ficando no celular, olhando o Facebook dela, postando foto no Instagram, procurando assistir outros vídeos no YouTube, e aí só depois ela começa a ver, poxa, já está tarde, eu tenho que me apressar para me poder entregar tudo que eu tenho que entregar. E com isso, mano, acaba acumulando muitas coisas para fazer. Na grande maioria das vezes, aquela pessoa acaba não conseguindo fazer tudo que ela tem que fazer. E aí, muitas das vezes, ela acaba tendo que ficar até um pouco mais tarde no trabalho dela. Ela ficando um pouco mais tarde no trabalho dela, ela chega mais tarde na casa dela. Ela chegando mais tarde na casa dela, às vezes ainda vai querer assistir um filme no Netflix, assistir uma série, fazer alguma coisa, lavar roupa, lavar louça, desenvolver todas as atividades que a pessoa tem para fazer na sua casa, e aí só então ela vai dormir. Só que aí nessa hora que ela vai dormir já é muito tarde. E com isso, ela dorme tarde, no outro dia ela tem que acordar no mesmo horário, que geralmente é cedo, e aí ela acumula essa questão do sono. Ela acaba perdendo muito sono, no outro dia ela chega cansada no trabalho dela e a rotina se repete. Ela perde muito tempo conversando, jogando conversa fora, e isso acaba virando um ciclo vicioso, onde o tempo nunca é suficiente para ela, porém as atividades, as coisas que ela tem para fazer durante o dia é o mesmo. Outro ponto importante, humanos e humanas, é o chamado planejamento diário. Hoje nós pecamos por um grande excesso ou falta de planejamento, né? No caso de excesso, por ser muito perfeccionista, busca-se fazer um planejamento bem detalhado, bem especificado, porém, no fim das contas, a execução fica sempre de lado. E de outra forma, é a falta desse planejamento. As pessoas hoje, no seu dia a dia de trabalho, de busca por uma vida melhor, acabam não fazendo planejamento e correndo atrás
de forma aleatória das coisas que tem que se fazer e muitas das vezes durante vários dias fazendo a mesma coisa, entrando naquela corrida dos ratos, que você anda e não sai do lugar. Então, a falta de planejamento é também um grande fator de procrastinação, de você ter um planejamento bem feito, que você consiga executá-lo no dia, começando e terminando de acordo com o que foi planejado. E aí, mano, existem 2 pontos muito cruciais que, se forem levados para os extremos, em vez de ajudar, acabam prejudicando. Que o primeiro ponto que é, como o Cleve disse, seria tu acabar se planejando demais. Como é que funciona isso? Muitas das vezes a pessoa faz o planejamento dela diário, onde 8 horas ela tem que tomar café, 8h15 ela tem que sentar na mesa dela, 8h16 ela tem que ligar o computador, 8h17 ela tem que apertar um botão, ou seja, ela faz muitos planejamentos, se planeja demais. E o que acontece? Quando uma dessas coisas não dá certo, ela começa a se martirizar, dizendo que não deu certo, que falhou. Isso, muitas das vezes, as pessoas acabam, como deu errado, falhou, acabam deixando o planejamento de lado, jogando para outro, dizendo que não vale a pena, que não dá certo, que não funciona. Mas assim, mano, se você for ver, na verdade, não é que não funcione, é que a forma que ela está fazendo, a forma que ela está se cobrando é muito grande, é muito forte, que de fato não vai funcionar. E aí, o que seria o ideal? É justamente a pessoa tentar traçar metas diárias, mas não metas inatingíveis, e sim metas atingíveis, por exemplo, que ela sabe que ela vai conseguir entregar. E aí, no outro extremo, mano, existe aquela pessoa que não se planeja, onde ela simplesmente acorda e fala, hoje eu vou fazer o que vier, hoje eu vou fazer o que aparecer. Mano, essa pessoa, ela não tem organização nenhuma na vida dela, ela acaba não se planejando e com isso, normalmente, o tempo que ela tem, ela não aproveita corretamente, porque ela só vai fazer o que aparecer para ela. Outras coisas que ela poderia estar adiantando, que ela poderia ter pensado em se planejar para fazer, ela não faz. E aí fica uma rotina sem rotina. Manos, outro tópico muito importante é o ter medo de errar. Isso é uma das coisas que levam a muitos até desistirem dos seus sonhos, principalmente aquele que começou a empreender agora, aquele que está buscando novas formas de trabalhar, de novas metodologias para ser introduzida no seu dia a dia. Então, ter medo de errar faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida. E o certo é encarar, é buscar fazer, porque é melhor executar de qualquer forma do que não executar. Então, o ter medo de errar é um dos pontos que levam pessoas a procrastinarem e empurrarem para depois e deixando para depois, inclusive até não fazer. Uma das coisas que também foi observado, que a procrastinação, quando ela chega no seu extremo, pode ser considerada até sintoma de depressão. É isso mesmo, galera. Sintoma de depressão. Então, se você tem sentido que tem deixado muitas coisas a fazer, sem muita vontade de viver a vida, preste atenção, porque isso tem sido um dos sintomas de depressão. Mas e aí, João? Como a gente pode fazer para resolver todos esses problemas? Mano, vamos lá. Como a gente pode pensar, aprender justamente a evitar ao máximo da procrastinação? Porque assim, eu quero deixar bem claro, a questão da procrastinação é natural do ser humano. Todo ser humano tem o seu lado procrastinador, todos nós procrastinamos muito. Qual é a diferença? O que vai diferenciar as pessoas são justamente os níveis de procrastinação, onde o ideal que é você reduzir ao máximo o seu nível de procrastinação e justamente tentar usar a procrastinação a seu favor. Mano, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo antes de ontem. Eu, nesse período, iniciei a gravar toda semana pelo menos 2 vídeos para o meu canal no YouTube. Antes de ontem, eu havia me planejado, havia estipulado um horário para mim gravar o meu vídeo. Porém, qual seria esse horário? Seria logo depois que eu fechasse a minha barbearia.
Porém, como apareceram clientes, a gente acabou fechando bem mais tarde. Ou seja, aquele meu horário que eu havia estipulado já tinha ido embora, já tinha passado ele. Então, assim, se eu fosse gravar aquele vídeo naquele momento, eu não ia ter o horário para me almoçar, não ia ter o meu horário de descanso, porque logo em seguida eu já teria que abrir novamente a barbearia. Então, mano, foi nesse momento que realmente eu conversei comigo mesmo, eu comecei a me analisar e comecei a pensar se realmente eu iria deixar essa dificuldade, isso que aconteceu comigo, me impedir de estar cumprindo a minha rotina, cumprindo aquilo que eu havia programado, ou simplesmente eu ia ter foco e ia ter força de vontade para fazer aquilo que eu havia me proposto a fazer. E, mano, foi justamente aquilo que eu fiz. Eu coloquei na minha cabeça, não, eu me comprometi em gravar agora, eu tenho que gravar esse vídeo agora e eu vou gravar agora. E foi justamente o que eu fiz. Eu acabei, em um certo tempo, gravando esse vídeo. Graças a Deus, deu tudo certo com a gravação dele. Eu acabei terminando antes do que eu havia esperado e tudo seguiu em diante. Mano, entende uma coisa. Normalmente, o que tem muito a ver, anda lado a lado com a procrastinação? São justamente os problemas. Por quê? O que acontece? Normalmente você tem que fazer alguma coisa, certo? Quando você tem que fazer alguma coisa, acontece algum problema ligado diretamente a essa coisa. O que acontece? Quando você encontra esse problema que está ligado àquilo que você tem que fazer, você pensa, poxa, não vou fazer isso agora, deu todo esse problema, deixa para depois. E aí, mano, nesse momento é justamente a procrastinação tentando falar mais alto do que você. E aí que tá, você justamente tem que, nesse tipo de momento, nessas horas, você tem que colocar na sua cabeça todo o foco que você tem, focar justamente em estar fazendo independente dos problemas e principalmente colocar na sua cabeça que os problemas são naturais. Em tudo na vida você vai encontrar problemas e você não deve justamente deixar que os problemas te façam procrastinar. Manos, ter foco é o principal objetivo de vencer a procrastinação. O foco, ele vai te direcionar durante todo o seu dia, né? Então você faz um planejamento, que é um outro passo, você planejar seu dia. Hoje eu vou perder o dia inteiro. Tudo bem, perca o dia inteiro, mas faça o seu planejamento. Busque colocar a sua semana totalmente planejada. É claro que sempre há algumas variações do dia que acabam nos atrapalhando, mas tente sempre ao máximo cumprir com o seu planejamento. E quando você planejar, busque ter o foco que vai te fazer cumprir essa sua agenda, esse seu planejamento e conseguir obter os resultados para que você vença essa etapa desse planejamento e consiga ter um próximo planejamento e assim ir vencendo o dia a dia. Outro ponto importante para poder ajudar nesse planejamento seria algumas técnicas e alguns aplicativos de gestão que te ajudam a melhorar a gestão do seu tempo. Eu vou citar aqui a técnica Pomodoro, criada por um grande estudioso, e que ela nada mais é do que você cronometrar o seu tempo de foco. Você colocaria em torno de 20 a 30 minutos de trabalho focado, se desligando de todo o ambiente à sua volta, e nesse momento você trabalha focado, direcionado no que você tem para fazer, tipo um estudo, um levantamento, uma pesquisa, um acompanhamento de mercado. Então tudo isso você em 30 minutos você vai se focar direcionado para isso e execução desse serviço. Depois que você passar esses 30 minutos, com a ajuda de um relógio, é lógico, ele despertará e você poderá fazer uma pausa entre 5 a 7 minutos. Nesse meio tempo, você vai levantar, vai se espreguiçar, que geralmente é importante sair da cadeira, sair da zona de conforto, beber uma água, tomar um café e aí lavar o rosto. E quando voltar, você programa para mais 30 minutos de execução focada. Então a técnica Pomodoro, ela se resume a esse tipo de execução. Outro ponto importante, manos e manas, é o autoconhecimento. Esse, para não dizer, é o principal
entre todos os objetivos. Você se autoconhecer e entender suas limitações e seus pontos positivos e fazer com que seus pontos positivos se tornem mais fortes e entender os seus negativos para melhorar-os ainda mais, para que eles se tornem de negativos para positivos. E o autoconhecimento, ele gera a tua própria independência, manos. Você consegue entender onde você tá fraco e onde você pode melhorar e onde você tá forte e aprimorar ainda mais esse seu lado que te ajuda no teu dia a dia. Outra forma de poder se adaptar e melhorar a procrastinação seria fazendo ela de forma produtiva. Mas, Cleve, como funcionaria essa forma produtiva? Bom, é isso que o João vai dar uma introdução pra gente. Mano, assim, procrastinação nada mais é do que você ter uma atividade para fazer, porém, como essa atividade não vai te dar uma recompensa imediata, você acaba deixando ela para depois, porque nesse momento ela não te traz uma recompensa. E aí, nesse momento, você vai justamente buscar alguma outra coisa que te traga uma recompensa imediata. Normalmente, o que as pessoas fazem para buscar recompensas imediatas? É justamente procurando ler alguma coisa, ou então assistir vídeos no YouTube, assistir filmes no Netflix, séries, etc, etc. E aí, mano, justamente nesse ponto é que você deve aproveitar esse ato de procrastinar para estar se beneficiando. Como assim, João? É justamente naquele momento que você pensar em fazer alguma coisa para relaxar, um exemplo, ler algum blog, alguma coisa, procure ler blogs relacionados a negócios ou blogs relacionados à sua profissão ou a algo que você está querendo aprender. E da mesma forma, mano, isso pode funcionar também com vídeos no YouTube. Por exemplo, muitas pessoas utilizam o YouTube para se distrair. Mano, por que você não utiliza o YouTube para se distrair, porém aprendendo alguma coisa nova? Por exemplo, você pode trabalhar em algum restaurante. Utilize o YouTube para aprender receitas novas, para aprender técnicas novas. Da mesma forma, você pode estar utilizando o Netflix. Muitas das vezes pessoas assistem séries que não agregam nada para ela. Porém, existem muitos filmes e muitas séries que trazem conteúdos, trazem aprendizados para você. O exemplo disso, uma série que eu gosto bastante é Billions, onde ela fala bastante sobre o mercado financeiro. De certa forma, você consegue aprender muita coisa nela. Outra série também que eu acho muito legal é Switch, onde ela mostra a trajetória de alguns advogados e dentre ela você pode aprender muito, principalmente sobre ramos de negócios, sobre técnicas de persuasão e vários outros pontos. Então, manos, infelizmente estamos chegando a mais um final de um ManoCast. Espero do fundo do coração que esse episódio tenha te agregado de alguma forma, tenha lhe ajudado de alguma forma. E se você acha que esse episódio pode ajudar mais alguém, pode ser algum parente, algum amigo, algum conhecido, compartilhe com essa pessoa. Vá lá nas redes sociais, não esqueça de estar me seguindo no @JoãoNeriJ, seguindo meu parceiro Cleve no @NeriClever. E assim, mano, muito obrigado e até o próximo ManoCast, beleza? Tchau, tchau! Até mais, manos e manas. Obrigado por estar com a gente até esse final. Tchau, tchau!